Era o ano 49 do Ponte Cristo. Os corredores de pedra da prisão em Jerusalém exalavam cheiro de ferrugem e desespero. Paulo de Tarso, outrora perseguidor de cristãos e agora o mais polêmico de seus apóstolos, estava sentado sobre o chão frio, as mãos marcadas pelas correntes. Ele olhava para o céu noturno através de uma fresta na parede, os olhos firmes como quem falava com algo muito além das estrelas. Ao lado de Paulo estava Lucas, jovem médico e seu companheiro de jornada. Era ele quem anotava em rolos de pergaminho as palavras inflamadas do apóstolo, cartas que ardiam como brasas e atravessavam fronteiras. Naquela noite, porém, Paulo ditaria algo que, sem saber, mudaria para sempre os alicerces da fé cristã. Escreve, Lucas, murmurou ele com voz rouca, aos Gálatas, povo dividido entre o peso da lei e a leveza do espírito. Lucas arregalou os olhos. Aquelas palavras não seriam bem recebidas. Os líderes religiosos judeus já viam Paulo como um traidor, e os próprios cristãos estavam divididos. Mas Paulo não hesitou. Dize-lhes que se alguém prega outro evangelho além do que vos anunciei, ainda que seja um anjo, seja anátema. A pena de Lucas tremia. A prisão podia tomar seu corpo, mas não podia silenciar aquele homem. O que Paulo estava prestes a revelar não era apenas uma doutrina, era uma ruptura, uma chave espiritual, um segredo escondido por séculos que agora vinha à luz com a força de um trovão. Naquela mesma noite, Timóteo chegou apressado com notícias do norte. A comunidade da Galácia estava à beira do colapso. Falsos mestres haviam se infiltrado, dizendo que a fé em Cristo só seria válida se os gentios também seguissem a lei de Moisés. Circuncisão, alimentação, rituais, tudo estava sendo imposto de novo. Eles querem aprisionar o espírito na carne, disse Paulo com o olhar inflamado. Mas o espírito nos chama à liberdade. E assim, sob a luz fraca de uma lamparina, ele começou a ditar o que se tornaria uma das cartas mais explosivas do Novo Testamento. Um manifesto contra o legalismo, uma afirmação ousada de que a salvação não vinha por méritos humanos, mas por uma graça que escandalizava os religiosos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Na manhã seguinte, guardas entraram para levá-lo ao interrogatório. Lucas escondeu rapidamente o pergaminho entre os mantos. O que havia sido escrito precisava chegar até os irmãos da Galácia, mesmo que custasse a vida de todos ali, porque aquela carta não era apenas uma mensagem, era um levante espiritual. E no coração dessa revolução havia um segredo. A verdadeira fé não se curva à opressão nem à tradição, mas floresce na liberdade do amor. Só esse que se essa história te tocou, curta o vídeo para mais pessoas ouvirem essa lição. Já passou por algo assim? Comente aqui embaixo. A carta de Paulo deixara Jerusalém nas mãos de Tito, um jovem grego convertido que conhecia bem os caminhos entre as províncias romanas. Ele carregava o pergaminho dobrado junto ao peito, como quem transporta uma chama viva. A estrada até a Galácia era longa, atravessando vales áridos, aldeias hostis e regiões dominadas por patrulhas romanas. Mas Tito sabia, aquela mensagem não podia esperar. Enquanto isso, na cidade de Antioquia da Pisídia, a comunidade cristã estava dividida. Os anciãos judeus convertidos tentavam impor a observância da lei mosaica aos irmãos gentios, que não entendiam por que precisavam se submeter a regras antigas se haviam encontrado em Cristo uma nova vida. Muitos estavam confusos, outros magoados. Entre eles estava Damares, uma viúva de origem grega, conhecida por sua fé fervorosa e sua compaixão pelos pobres. Ela fora uma das primeiras a ser batizada por Paulo naquela região, mas agora era olhada com desconfiança por não seguir os rituais judeus. Talvez sua fé não seja suficiente, diziam alguns. Aquilo feria mais do que qualquer perda. Numa reunião acalorada, os líderes locais discutiam a circuncisão obrigatória. Um deles, chamado Eliabe, levantou-se e declarou com firmeza: sem a lei somos como folhas ao vento. Cristo é o cumprimento dela, não sua anulação. Outros murmuraram em concordância. Foi quando a porta se abriu bruscamente. Tito estava coberto de poeira, os olhos injetados, o coração disparado. Tenho uma carta. De Paulo, disse, e o silêncio se instalou como uma neblina densa. Ele abriu o pergaminho, desdobrou com cuidado e começou a ler em voz alta.
Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para que não obedeçais à verdade? Por acaso recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cada palavra caía como um trovão sobre os corações. Damaris começou a chorar silenciosamente. Eliabe permaneceu imóvel, olhos fixos no chão. Tito prosseguiu, com a voz embargada, mas firme. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Era como se Paulo estivesse ali, presente na sala. Suas palavras libertavam, rasgavam véus invisíveis, desarmavam acusações. Naquela noite, muitos ficaram em silêncio. Outros saíram às pressas, perturbados, sem saber o que pensar. Mas Damaris permaneceu sentada, olhando para o céu pela janela, como quem voltava a respirar depois de muito tempo. Pela primeira vez entendeu. Sua fé não precisava se curvar a tradições que a oprimiam. A liberdade que sentira em Cristo era real, legítima, plena. O segredo começava a se espalhar, e como toda verdade profunda, não seria aceita sem luta. Se essa história está tocando seu coração, siga o canal para continuar acompanhando essa jornada. Já se sentiu julgado por não seguir regras impostas? Comente aqui embaixo. O rumor da carta espalhou-se como fogo em palha seca. Nas casas, nas praças, nas sinagogas, murmurava-se o nome de Paulo com reverência ou desprezo. Para uns, ele era a voz da liberdade. Para outros, um rebelde que ameaçava as colunas da fé ancestral. Eliabe, o ancião que se opusera com veemência à mensagem, fechou-se em sua casa por dias. A leitura da carta o abalara profundamente. Ele havia crescido sob a lei, estudado a Torá desde menino, jejuado, purificado-se, obedecido a cada mandamento com temor. Como podia agora aceitar que tudo aquilo não fosse o caminho da salvação? Naquela noite, sua esposa, Miriam, aproximou-se com cuidado. Ela sempre fora uma mulher de poucas palavras, mas de grande sabedoria. Tocou levemente o ombro do marido. Você está em guerra com Paulo ou com sua própria consciência? Eliabe nada respondeu. Seu coração ardia de conflito. A liberdade que Paulo pregava parecia perigosa, como dar asas a um povo que mal aprendera a caminhar. Mas no fundo havia uma inquietação maior. E se Paulo estivesse certo? Enquanto isso, Damaris organizava uma reunião em sua casa. O pequeno salão ficava nos fundos da residência, entre colunas de pedra cobertas de trepadeiras. Ali se reuniam os que haviam sido tocados pela mensagem. Homens e mulheres, gregos e judeus, livres e escravizados. Todos sentiam que algo novo estava nascendo. Tito estava presente, explicando trechos da carta com lágrimas nos olhos. Paulo não nega o valor da lei, mas mostra que ela foi um aio, um guardião temporário, até que Cristo viesse. Agora, não somos mais servos, somos filhos. Uma jovem chamada Rebeca, filha de um fariseu local, levantou a mão timidamente. Mas, se não seguimos os rituais, como distinguiremos os fiéis dos ímpios? Tito sorriu com ternura. Pelo fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Aquela resposta gerou um silêncio profundo. Muitos ali nunca haviam ouvido a fé ser descrita com tamanha simplicidade e, ao mesmo tempo, com tamanha exigência interior. Era fácil seguir rituais. Difícil era viver em amor genuíno. Lá fora, alguém escutava escondido atrás de uma janela. Eliabe. Ele não conseguia mais ignorar a inquietação. Naquela noite voltou para casa com os olhos marejados. A imagem de Damaris sorrindo, de Rebeca questionando, de Tito explicando com compaixão, tudo isso desmontava suas certezas. Ao chegar, encontrou Miriam orando em silêncio. Sentou-se ao lado dela e, depois de longos minutos, sussurrou. Se isso for mesmo verdade, teremos que desaprender tudo. Ela abriu os olhos suavemente. Ou talvez lembrar do que esquecemos, que Deus não quer sacrifícios, mas misericórdia. Eliabe não respondeu. Apenas chorou. Pela primeira vez, não como mestre, mas como filho. Na Galácia, a revolução espiritual tinha começado. Mas onde há liberdade, há também resistência. E as forças que sustentavam o legalismo não entregariam suas armas tão facilmente. O segredo revelado por Paulo era mais do que doutrina. Era um chamado à coragem. E muitos ainda teriam que escolher entre o conforto da tradição
e a ousadia da fé. Se essa história te tocou, curta o vídeo para mais pessoas ouvirem essa lição. Você já teve que desaprender algo para crescer espiritualmente? Compartilhe nos comentários. Tim. Os dias seguintes à leitura da carta foram de tensão. A comunidade na Galácia parecia dividida em dois mundos, o dos que sentiam liberdade e o dos que temiam o caos. Nas praças, os debates se acirravam. Em lares antes unidos, surgiam silêncios e portas fechadas. A paz começava a ceder lugar à suspeita. Numa tarde abafada, Elias, um jovem ferreiro convertido por Barnabé anos antes, discutia com o pai na oficina. O velho Abinadab, judeu praticante, estava inconformado com a nova postura do filho. Você foi longe demais, Elias. Agora se recusa até a purificar-se antes das orações? Elias, com as mãos cobertas de fuligem, respondeu firme: Pai, a pureza que Deus quer não está na água, mas no coração. O velho tremeu de raiva e de medo. Aquilo era mais do que rebeldia. Era ruptura. Era o fim daquilo que ele havia passado a vida tentando preservar. Naquela mesma noite, o conselho de anciãos se reuniu em segredo. Alguns propunham expulsar os que insistiam em seguir os ensinamentos de Paulo. Outros, como o rabino Gamaliel, pediam moderação. Não lutemos contra algo que pode vir de Deus. Se for falso, cairá por si. Se for verdadeiro, não poderemos detê-lo. Mas as palavras de Gamaliel caíram em ouvidos já tomados pela fúria. Um grupo mais radical decidiu agir. Na manhã seguinte, Tito foi atacado ao sair da casa de Damares. 3 homens o encurralaram num beco estreito, gritando que ele era um traidor da fé. Levaram-no ao chão com pontapés e o deixaram sangrando. Quando Damares o encontrou, Tito sussurrou com dificuldade: Se eles me odeiam por causa da liberdade, então Paulo tinha razão. Ela cuidou de seus ferimentos com óleo e vinho, e enquanto o curativo era feito, repetia baixinho as palavras da carta: Em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Na mesma tarde, Damares convocou uma reunião emergencial. O salão estava cheio, mas o clima era tenso. O ataque a Tito acendera o medo. Muitos falavam em fugir, dispersar a comunidade e esconder sua fé. Foi então que Damares levantou-se. Seus olhos estavam firmes, sua voz serena. Estamos sendo provados, não com açoites romanos, mas com algo mais cruel, o julgamento dos nossos. Mas Paulo nos lembrou que liberdade sem amor vira rebeldia, e que fé sem coragem vira tradição morta. Ela olhou ao redor. Muitos choravam em silêncio. Se vocês quiserem ir, ninguém os julgará, mas eu ficarei, não por orgulho, mas por amor. Porque há muitos lá fora que precisam saber que Deus os ama, mesmo sem que saibam jejuar, circuncidar ou recitar mandamentos. Precisam saber que são filhos. Elias foi o primeiro a se levantar. Depois, Rebeca. Um a um, todos permaneceram, não por obediência, mas por convicção. Naquela noite, pela primeira vez desde a chegada da carta, um cântico foi ouvido na cidade. Fraco, desafinado, mas corajoso. O segredo estava rompendo muros, mas as feridas estavam apenas começando a cicatrizar. A fé, para ser liberdade, teria que atravessar o fogo da rejeição. E se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de força espiritual. Você já teve que escolher entre agradar os homens ou ser fiel à sua convicção? Escreva aqui embaixo. A cidade estava inquieta. As tensões espirituais que se espalhavam em silêncio agora ecoavam em vozes, em confrontos públicos, em lágrimas derramadas durante orações. A carta de Paulo incendiara consciências, mas também corações endurecidos. Era como se cada linha escrita revelasse não apenas o Evangelho, mas as correntes internas que cada um carregava sem saber. Foi nesse cenário conturbado que Simão Pedro chegou à Galácia. Ele vinha de Jerusalém a pedido de Tiago, o irmão do Senhor. A notícia da divisão crescente alarmava os apóstolos. Pedro era visto como a ponte entre os cristãos judeus e os gentios, alguém respeitado por todos. Seu nome carregava peso, sua presença, autoridade. Ao chegar, foi recebido com festa por muitos. Elias, Damares e Rebeca o saudaram com esperança nos olhos. Tito, ainda se recuperando dos ferimentos,
fez um esforço para levantar-se e honrar o velho pescador. Pedro ouviu com atenção os relatos. Leu a carta enviada por Paulo. Silenciou-se por longos minutos, refletindo. Não era a primeira vez que a tensão entre a lei e a graça surgia. Ele mesmo havia vacilado diante disso. Eu conheço o peso dessas dúvidas, disse Pedro numa reunião. Já me sentei à mesa com gentios e depois recuei com medo dos que julgavam. Todos lembraram do episódio em Antioquia, quando o próprio Paulo o confrontou. Pedro, o apóstolo de Cristo, havia hesitado em viver plenamente a liberdade que pregava. Havia sentido vergonha, medo do olhar dos puros. E Paulo não lhe poupou. Agora, Pedro estava diante de outros rostos, não menos sinceros, não menos feridos. Paulo me despertou para algo maior que a tradição, a consciência. A graça é escândalo, irmãos. Ela nos põe no mesmo chão, e isso fere o orgulho dos que acham que merecem mais. Rebeca se emocionou. Era exatamente assim que se sentia, como alguém constantemente empurrada para as margens por não saber recitar versículos ou seguir ritos. Mas ali, diante daquele homem que andou com o Mestre, ela ouviu a verdade nua e crua. Se nos calarmos agora, a liberdade morre no coração dos fracos. Mas nem todos se alegraram com a visita de Pedro. Naquela mesma noite, um grupo de fariseus convertidos confrontou-o. Tu, Pedro, comes com os incircuncisos e agora queres que desprezemos a lei sagrada? Esqueceste de Moisés? Pedro respirou fundo. Não esqueci de Moisés, mas encontrei alguém maior. Vi com meus olhos o olhar de Jesus sobre uma adúltera, sobre um cobrador de impostos, sobre mim, e ele nunca me pediu ritos, apenas que eu o seguisse. A tensão era palpável, mas Pedro não recuou. O Espírito Santo desceu sobre os gentios antes que eles fossem circuncidados. Como posso eu colocar sobre eles um jugo que nem nós conseguimos carregar? Aquelas palavras ficaram no ar como espadas invisíveis. Alguns se retiraram, outros choraram. Mas uma coisa era certa. A voz de Pedro confirmava a de Paulo, e o segredo que escandalizava agora ganhava um novo peso, o peso da unidade. Naquela noite, as orações foram mais intensas. A cidade dormiu sob uma lua cheia, como quem pressente que algo profundo está sendo reescrito, não nos livros, mas nas almas. A graça havia encontrado aliados, e os muros da religião tremiam diante da fé que liberta. Se essa história tocou algo dentro de você, envie para alguém que esteja cansado de viver sob o peso da culpa. Você já sentiu vergonha de viver sua fé por medo do julgamento dos outros? Compartilhe sua experiência nos comentários. Nas primeiras horas da manhã, enquanto as brumas ainda se dissipavam sobre os campos da Galácia, uma figura solitária atravessava a cidade em silêncio. Seu manto era cinzento, puído nas bordas, os olhos escondidos sob o capuz. Não parecia mercador nem sacerdote, e ainda assim, por onde passava, as conversas cessavam. Muitos já tinham ouvido falar dele, mas poucos sabiam seu nome. Chamavam-no apenas de o Zelote. Era um antigo mestre da lei, formado em Jerusalém, discípulo do rigor, convertido ao cristianismo, mas nunca à liberdade. Para ele, Cristo era o Messias prometido, mas a lei ainda era a muralha que separava os santos dos profanos. A carta de Paulo o havia enfurecido. Chamava-a de veneno disfarçado de luz. Naquela manhã, o Zelote procurou Elias na forja. Encontrou-o sozinho, moldando ferro com golpes firmes. Elias o reconheceu de imediato, mas não demonstrou medo. Ouvi dizer que você prega um evangelho sem cercas, disse o homem da capa cinzenta, com voz áspera. É bonito. Até o dia em que o povo se esquece quem é Deus. Elias secou o suor da testa, sem tirar os olhos da brasa. Ou talvez até o dia em que lembram que Deus é pai, e não carcereiro. O Zelote sorriu com desprezo. Liberdade demais gera desordem. Um rebanho sem cerca se perde no mato, e uma cerca sem pastor vira prisão. Houve um silêncio pesado entre eles. O homem da capa cinzenta afastou-se sem dizer mais nada, mas naquele mesmo dia espalhou entre os anciãos uma denúncia formal contra Damares e Tito. Acusava-os de desonrar os preceitos da fé, de reunir gentios sem purificação, de semear rebeldia. O conselho foi forçado a reunir-se novamente. Pedro estava presente. Quando soube da acusação, ficou em silêncio por um tempo longo. Depois ergueu-se diante de todos.
Se a liberdade que pregamos não incomoda os guardiões da religião, então não estamos pregando o verdadeiro evangelho. E voltou-se diretamente ao zelote. Você teme que a graça crie desordem, mas eu lhe digo, onde há graça, há arrependimento verdadeiro. Onde há apenas lei, há medo. E o medo nunca gera filhos, apenas escravos. O conselho ficou dividido. Alguns queriam punições, outros moderação. Mas no coração do povo, uma pergunta crescia como uma semente. Qual é o verdadeiro sinal de alguém que conhece a Deus? Damares, silenciosa, passava os dias cuidando dos feridos, alimentando órfãos, ouvindo as viúvas. Não buscava aplausos. Rebeca, a jovem inquieta, começava a liderar encontros de oração entre as mulheres. Algo inédito. Elias ensinava jovens gentios a ler as Escrituras sem exigir circuncisão, apenas fé viva. O Espírito soprava onde queria, e isso enfurecia os que queriam controlar o vento. Numa noite, Tito reuniu os irmãos e leu novamente a carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Aquelas palavras ouvidas antes com admiração agora soavam como resistência, como uma bandeira erguida em território inimigo. O homem da capa cinzenta não voltaria mais à forja, mas deixaria suas marcas. Acusações, divisões, cartas anônimas aos líderes de Jerusalém. A batalha pela alma da Galácia estava longe do fim, mas o segredo de Paulo já não era apenas um pergaminho. Estava inscrito em vidas, gravado em gestos, costurado nas lágrimas dos que descobriram que ser filho é mais poderoso do que ser servo. Se essa história falou com sua alma, compartilhe com alguém que sente medo de ser livre. Você já enfrentou alguém que tentou apagar a fé viva em você? Conte sua história aqui embaixo. A madrugada chegou com ventos fortes sobre as colinas da Galácia. As árvores se curvavam como se sussurrassem segredos antigos, e o céu, coberto por nuvens densas, anunciava mudança. Era como se a própria criação soubesse, algo estava para ser purificado, pelo fogo ou pela fé. Na pequena casa de Damaris, o clima era de oração. Sentados em silêncio, com as lamparinas quase apagadas, os irmãos aguardavam uma decisão do conselho local. A acusação feita pelo homem da capa cinzenta havia ganhado força, alimentada por líderes que, embora crentes, ainda eram escravos da tradição. Pedro estava inquieto. Sabia o que estava em jogo. Lembrava-se do pátio do sumo sacerdote, anos antes, quando negara Jesus 3 vezes. Agora, outra fogueira ardia, e ele sentia que não podia se calar desta vez. Quando negamos a graça, negamos o próprio Cristo, murmurou para si, olhando para as mãos calejadas pelo tempo e pelas dúvidas. Na manhã seguinte, a praça central foi tomada. O conselho convocara uma audiência pública. A ideia era clara: expor os hereges, enfraquecer o movimento antes que a cidade inteira fosse tomada por essa liberdade desconcertante. Damares, Tito, Rebeca e Elias foram chamados ao centro. Havia olhares de compaixão, mas também de ódio, de julgamento, de ressentimento escondido sob mantos santos. O rabino principal levantou a voz. Estes aqui dizem que a lei de Moisés já não é necessária, que fé basta, que jejum, pureza e rituais nada significam. Estão manchando o nome do Altíssimo. O que dizem em sua defesa? Silêncio. Foi então que Rebeca deu um passo à frente. Ela tremia, mas seus olhos estavam cheios de um brilho novo. Dizem que não seguimos a lei, mas nós seguimos o Espírito. E o Espírito produziu frutos em nós que nenhuma regra havia gerado antes. Ela apontou para Damares. Ela acolhe os rejeitados, cuida dos pobres, alimenta os esquecidos. Nunca vi tamanha pureza. Depois para Elias. Ele ensinou o amor aos inimigos, suportou injúrias sem devolver ódio. Por fim, olhou para Tito, que ainda carregava cicatrizes no rosto. Ele foi espancado, e ainda assim continua anunciando o amor de Cristo aos mesmos que o feriram. As pessoas murmuraram entre si. Era impossível negar a evidência. O fruto do Espírito estava neles. E Paulo já havia dito, e Tito agora repetia em voz alta: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um silêncio profundo se instaurou. Muitos ficaram de cabeça baixa. O rabino tentava recuperar a autoridade, mas Pedro levantou-se. Vi com meus próprios olhos Cristo perdoar um ladrão na cruz, e ele não teve tempo de jejuar, nem de ser circuncidado. Apenas creu. Isso foi suficiente para o reino. A multidão se dividiu. Alguns gritaram, outros choraram. Mas uma semente havia sido plantada no centro da cidade. Ninguém podia mais dizer que não sabia. Daquele dia em diante, os encontros nas casas dobraram. Os cânticos se espalharam, e o fogo da liberdade, não o fogo da ira, começou a se acender nos corações. A perseguição não cessou, mas a vergonha de crer deu lugar à ousadia de viver. O segredo de Paulo agora estava nas ruas, e uma nova era, marcada não por rituais, mas por relacionamentos restaurados com Deus, começava a nascer. Se esse capítulo acendeu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a fé verdadeira dá frutos. Você já foi julgado por viver sua fé de forma diferente? Comente aqui embaixo. O clima na Galácia mudara, não no céu, mas nas almas. A liberdade que antes era sussurrada entre paredes, agora era cantada em becos, ensinada às crianças, discutida entre anciãos. A carta de Paulo, multiplicada em cópias feitas à mão, passava de casa em casa como um tesouro escondido. Mas onde há luz, a sombra também se agita. No interior do templo local, o homem da capa cinzenta voltava a reunir seus aliados. Agora mais cuidadoso, mais estratégico. Sabia que atacar com força só fortalecia os perseguidos. Precisava, então, desestabilizar por dentro, e começou a plantar dúvidas sutis nos corações dos próprios convertidos. Será mesmo que a graça basta? Murmurava aos mais jovens. Você não sente que algo está faltando? Era um veneno doce. Pequenas perguntas com aparência de zelo, mas enraizadas em orgulho. E assim, silenciosamente, o medo voltou a se espalhar. Não um medo violento, como o das ameaças romanas, mas um medo interno, o de estar errado, de crer errado, de não fazer o suficiente. Damaris sentiu o peso disso quando viu uma jovem chamada Leia afastar-se da comunhão. Leia havia sido uma das primeiras a sorrir ao ouvir sobre a liberdade em Cristo, mas agora andava cabisbaixa, isolada, jejua em silêncio como quem tenta pagar uma dívida com Deus. Ao visitá-la, Damaris ouviu da própria jovem: tenho medo de que minha fé seja leve demais, que eu esteja enganando a mim mesma. Damaris segurou suas mãos com ternura. Filha, a fé não é leve. Leve é o jugo de Cristo. Fé verdadeira custa tudo, não em rituais, mas em entrega. Você acha que é fácil amar quem nos fere, perdoar, confiar no invisível, viver sem muletas? Leia chorou. Damaris a abraçou como mãe, e naquele abraço algo se rasgou, não no mundo, mas dentro. Naquela mesma semana, Pedro decidiu fazer algo ousado, reunir os dois lados, os defensores da lei e os da liberdade, no pátio do antigo mercado. Ali, sem púlpitos, sem ornamentos, apenas sob o céu aberto, ele leu em voz alta o rolo original da carta de Paulo aos Gálatas. Enquanto lia, sua voz tremia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O silêncio era absoluto. Pedro abaixou o pergaminho, olhou ao redor e disse: essa fé não nos pede que voltemos ao véu do templo. Ele já foi rasgado, e ninguém pode costurá-lo de volta. Um dos mestres da lei, emocionado, retirou discretamente sua faixa sacerdotal, não em rebeldia, mas em rendição. Ali, à vista de todos, começaram a acontecer pequenos atos de reconciliação. Um jovem gentil beijou a mão de um ancião judeu. Um fariseu se ajoelhou ao lado de uma mulher síria e oraram juntos. Algo invisível estava sendo curado. O homem da capa cinzenta observava de longe, seus olhos escuros como a noite. Sabia que perdera aquela batalha, mas murmurou para si: a carne ainda ama as regras. Um dia, ela voltará a desejá-las. Mas naquele momento, não havia regras. Havia graça, e onde há graça verdadeira, o véu continua rasgado, e o caminho até o coração de Deus aberto.
Se essa história falou com seu espírito, envie para alguém que está cansado de tentar merecer o amor de Deus. Você já sentiu que sua fé era leve demais para ser verdadeira? Comente aqui embaixo. O vento soprava forte sobre os telhados da cidade, como se limpasse os resíduos de um tempo antigo. Havia um silêncio novo nas ruas, não de medo, mas de contemplação. Os encontros entre os irmãos agora tinham outro tom, menos euforia, mais profundidade. A liberdade que antes parecia grito, agora se tornava sussurro maduro no coração dos que entendiam que graça também exige responsabilidade. Mas o perdão, esse ainda era um muro difícil de escalar. Tito, embora curado fisicamente, carregava marcas que não sangravam, mas queimavam. Toda vez que via o beco onde fora atacado, sua alma se fechava. Ele ensinava sobre o amor, mas dentro de si lutava contra um veneno silencioso, o ressentimento. Certa tarde, ao sair de uma reunião, viu um dos agressores entre a multidão. O homem o fitou por um instante, depois abaixou os olhos e saiu rapidamente. Era apenas um segundo, mas suficiente para acender dentro de Tito uma raiva que ele julgava já vencida. Damaris percebeu. Aproximou-se em silêncio. A ferida mais difícil de tratar é a que não deixamos tocar, disse. Tito ficou em silêncio. Não queria admitir, mas sim, ele ainda odiava. Sentia-se traído, injustiçado, e por mais que pregasse sobre o fruto do Espírito, havia uma raiz de amargura se escondendo sob a sua piedade. Naquela noite, ele orou como há tempos não fazia. De joelhos, lágrimas caindo no chão de barro, pediu a Deus que o libertasse da prisão do ressentimento. Foi então que lembrou de uma frase de Paulo, lida tantas vezes, mas nunca vivida por completo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não bastava crer, era preciso encarnar, viver cada passo como Cristo. No dia seguinte, Tito procurou o homem que o havia agredido. Chamava-se Menahem. Era filho de um sacerdote e crescera sob o peso da lei, ensinando que os gentios eram impuros. O ataque havia sido sua forma distorcida de defender a fé. Quando Tito entrou na casa, Menahem se levantou assustado. Por que você está aqui? Veio me expor? Tito apenas respondeu, vim te perdoar. Não porque você pediu, mas porque eu preciso ser livre. Menahem ficou em choque. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio entre eles durou minutos. Depois, Menahem caiu de joelhos e chorou como criança. Daquele dia em diante, ele começou a frequentar os encontros da comunidade. Sentava-se no fundo, ouvia mais do que falava, mas todos sabiam, algo havia mudado. A reconciliação entre os dois tornou-se símbolo de algo maior, não apenas da vitória da graça, mas da maturidade da fé. Elias passou a ensinar que fé sem perdão era apenas doutrina. Damaris começou uma nova reunião só com viúvas e órfãos rejeitados pela lei. Rebeca passou a visitar casas de judeus ortodoxos, levando pão e escutando histórias. O amor começou a andar onde antes a separação era lei. O homem da capa cinzenta soube da reconciliação. Não reagiu com raiva, mas com medo, porque ele entendia, nada desarma mais a religião do que o perdão. A fé que perdoa é indomável. O segredo de Paulo, agora vivo em Tito, Damaris, Rebeca e tantos outros, havia rompido a última barreira, o coração humano. Se esse capítulo te tocou, envie para alguém que carrega uma dor antiga e precisa soltar esse peso. Você já perdoou alguém que não pediu perdão? Como foi? Compartilhe aqui embaixo. O tempo parecia ter parado sobre a Galácia. Depois dos dias de confronto, perdão e restauração, veio o que ninguém esperava, o silêncio. Não o silêncio das palavras, mas o silêncio de Deus. As reuniões continuavam, os cânticos ainda ecoavam, mas algo havia mudado no ar. Damaris, que antes sentia a presença do Espírito com a leveza de um sopro, agora orava em jejum e recebia apenas silêncio. Elias, forte em doutrina, sentia as Escrituras como palavras distantes. Até Pedro, que havia voltado a visitar os irmãos nas casas, confessou a Tito em voz baixa, sinto como se o céu estivesse trancado. Era o tipo de provação que não se anuncia com perseguição ou dores visíveis, mas com o vazio. Um teste mais profundo, permanecer quando a voz de Deus parece ausente. Muitos começaram a duvidar. Os legalistas aproveitavam para semear incerteza. Viram?
Onde há liberdade demais, o espírito se retira. Rebeca, sempre sensível, chorava todos os dias. Não entendia por que, depois de tanta entrega, tudo parecia mais difícil. Um vazio frio, uma ausência que não fazia barulho, apenas consumia lentamente a alma. Foi então que Damares convocou uma reunião diferente. Ao invés de ensinarem, decidiram ouvir. Não uns aos outros, mas ao silêncio. Apagaram as lamparinas, sentaram-se no chão frio, olhos fechados. Por horas, não disseram nada. Apenas respiravam juntos. Esperavam. Foi Elias quem quebrou o silêncio. E se esse silêncio for um convite? Todos o olharam surpresos. Paulo disse que a fé age pelo amor, mas o amor às vezes ama no escuro. Ama sem resposta. Ama sem garantias. Talvez o Espírito esteja nos ensinando a amar a Deus mesmo quando ele parece distante. Damares assentiu emocionada. Quando os céus se calam é quando descobrimos se o amamos pelo que ele é, ou só pelo que ele nos dá. Aquelas palavras foram como água em solo seco. Não trouxeram alívio imediato, mas revelaram um novo tipo de fé, não aquela movida por sinais, mas sustentada por convicção. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Os irmãos, mesmo sem sentir fogo, continuaram a servir. Rebeca, ainda sem respostas, levou alimento a uma família que perdera tudo num incêndio. Elias acolheu um jovem órfão que dormia à porta da sinagoga. Tito, mesmo sem visões, escreveu uma nova carta, não com revelações, mas com encorajamento. A fé havia amadurecido. Era como uma árvore que, mesmo sem folhas, mantém raízes profundas. A graça silenciosa sustentava cada gesto, porque o amor verdadeiro não precisa ser sentido o tempo todo para ser vivido. E foi no auge desse silêncio que uma nova carta chegou, trazida por mensageiros de Éfeso. Não era de Paulo, mas sobre Paulo. Ele havia sido preso novamente, estava em Roma, e a notícia não era boa. Mas no fim da carta, escrita à mão por Lucas, havia uma frase que reacendeu tudo. Paulo disse: mesmo algemado, a palavra de Deus não está presa. Naquele momento, muitos caíram de joelhos. O céu não havia se calado, apenas estava ensinando a escuta mais profunda, a que acontece quando tudo o mais silencia. Se essa história falou com você, envie para alguém que está passando por um tempo de silêncio espiritual. Você já sentiu que Deus estava calado? Como enfrentou esse tempo? Conte aqui nos comentários. A notícia da prisão de Paulo em Roma caiu como um trovão na alma dos que haviam sido transformados por suas palavras. A comunidade na Galácia reuniu-se em jejum e oração, mas não em desespero. Havia uma firmeza nova neles, como se o sofrimento do apóstolo fosse mais uma confirmação do caminho que haviam escolhido. Damares segurava a carta de Lucas com mãos trêmulas. Leu em voz alta diante da comunidade. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. As palavras pareciam pesadas demais para alguém ainda vivo, mas naquele contexto tinham outro significado. Paulo já vivia como quem não pertencia mais a este mundo. Seu corpo estava preso, mas sua mente voava entre igrejas, cartas, memórias e orações. E foi justamente essa liberdade interior que começou a despertar algo novo na Galácia. Menahem, o antigo perseguidor, passou a liderar encontros entre fariseus convertidos, não com gritos, mas com humildade. Contava seu testemunho não como quem se orgulha, mas como quem ainda cura suas próprias feridas. Rebeca escreveu sua primeira carta, dirigida às mulheres de Derbe. Era simples, mas intensa. Falava sobre ousadia, sobre o lugar da mulher no reino, sobre a leveza de ser discípula mesmo sem títulos. Era a primeira vez que muitas daquelas irmãs ouviam que podiam ser mais do que sombras. Tito, com os olhos ainda marcados pelo passado, organizava os manuscritos das cartas de Paulo. Estava decidido a copiá-las e espalhá-las. Ele entendia que Paulo talvez não saísse vivo de Roma, mas sua voz atravessaria impérios. Elias, sempre pragmático, usava a forja para fabricar pequenas caixas de madeira onde escondiam os pergaminhos. Estavam se preparando para perseguições maiores e sabiam que a próxima onda não seria local, mas imperial. Enquanto isso, o homem da capa cinzenta desapareceu. Ninguém sabia para onde fora. Alguns diziam que retornara a Jerusalém para relatar o fracasso da missão. Outros,
que vagava pelas estradas perdido entre a lei que defendeu e a graça que não compreendeu. Mas ninguém mais o temia. O verdadeiro inimigo agora era outro: a indiferença, o cansaço, o peso da espera. Foi então que, numa madrugada, Damares teve um sonho. Ela via Paulo acorrentado, escrevendo com mãos feridas. Atrás dele, uma sombra escura tentava apagar suas palavras, mas da tinta usada por Paulo nasciam raízes que se espalhavam pela terra. Ao acordar, entendeu. A prisão de Paulo não era o fim, era o parto de algo imenso. Na reunião seguinte, ela contou o sonho. Rebeca segurava suas mãos. Menahem chorava baixinho. Tito apenas dizia: "É isso, estamos carregando sementes." E as correntes que tentaram nos prender agora são apenas testemunhas do que não conseguiram deter. Naquele mesmo dia, enviaram um mensageiro a Roma, com mantimentos, pergaminhos e palavras de encorajamento. Sabiam que talvez Paulo nunca os visse, mas também sabiam que não estavam mais presos ao medo. A Galácia havia sido transformada, não por revolução armada, mas por palavras, não por força, mas por fé. E as correntes, as correntes haviam se tornado altar. Se esse capítulo te tocou, envie para alguém que está preso por dentro, mesmo em liberdade. Você já sentiu que seu sofrimento estava gerando frutos invisíveis? Compartilhe aqui embaixo. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que o mundo ao redor mudasse de forma imperceptível. Roma continuava seu domínio, as leis se impunham como muralhas, e a religião, como sempre, tentava manter tudo sob controle. Mas na Galácia, algo era diferente. Era difícil explicar com palavras. Havia uma paz que não dependia das circunstâncias, um amor que não buscava plateia, uma liberdade que não fazia barulho, mas crescia como raízes sob a terra. Naquele outono, chegaram as últimas notícias de Roma. Paulo havia sido executado. A lâmina romana não pediu permissão nem fez cerimônia. Seu corpo ficou com os irmãos de confiança. Mas sua alma, essa já estava livre há muito tempo. Sua última carta fora para Timóteo. Nenhuma carta foi endereçada especificamente à Galácia, e isso doeu. Por alguns dias, o silêncio voltou a cair sobre a comunidade. Rebeca chorou copiosamente. Damares jejuou por 3 dias. Tito isolou-se, andando pelas colinas, falando com Deus em voz alta como um filho que perde o pai. Elias permaneceu na forja, martelando o ferro como quem dialoga com o tempo. Menahem, porém, teve uma ideia. E se nós escrevermos a última carta? Não para Paulo, mas como se fosse dele. Como ele nos escreveria, se soubesse o que fizemos aqui? O olhar de todos se acendeu, e naquela noite, à luz de velas, cada um começou a escrever uma parte, não como imitação, mas como continuação, não com arrogância, mas com gratidão. Rebeca escreveu: "A liberdade que vocês abraçaram não é leve nem frouxa. É como um parto. Sangra, grita, transforma." Damares escreveu: "Sejam mães espirituais. Acolham os fracos, pois assim vocês se parecerão com Cristo mais do que em qualquer pregação." Tito escreveu: "Guardem a fé como quem guarda fogo aceso em meio à tempestade. Mesmo quando não sentir calor, o fogo ainda está lá." Elias escreveu: "Não deixem a simplicidade morrer. A religião sempre tenta complicar o que o Espírito quer tornar acessível." Ao final assinaram juntos: "Aos filhos da liberdade, com lágrimas e esperança, pela graça que nos achou." Aquela carta nunca foi enviada. Foi enterrada num vaso de barro atrás da casa de Damares. Não como um segredo escondido, mas como um memorial. Uma semente, talvez, para que algum dia alguém a encontrasse e soubesse que ali, num tempo esquecido pela história oficial, o Evangelho floresceu entre gente comum que ousou crer de verdade. E assim, a história terminou como começou, com palavras. Mas agora, essas palavras não estavam em pergaminhos, estavam cravadas nas almas. Rebeca se tornou líder de uma comunidade em Icônio. Tito partiu para Troade, levando consigo os rolos das cartas de Paulo. Elias treinou jovens ferreiros e pregadores. Damares morreu velha, em paz, sorrindo enquanto dizia: "Eu vi a liberdade nascer." E os Gálatas? Eles não desapareceram. Tornaram-se parte de algo maior. Uma fé que não vive de aparência, mas de raiz. A fé que Paulo viu, mesmo preso. A fé que Cristo sonhou, mesmo crucificado.
A fé que continua, mesmo quando ninguém mais escreve sobre ela. Tenha sentido uma marca ser essa passipulis. Se essa história te tocou até aqui, curta, compartilhe e comente. Você já sentiu que faz parte de algo maior, mesmo sendo pequeno no mundo? Fale aqui embaixo. Obrigado por caminhar até o fim dessa jornada. Que a liberdade da fé seja mais do que um conceito, que seja sua vida.